Olá, senhores, tudo bem? Boa tarde. Vamos estar iniciando o nosso webinar sobre cenários prospectivos da segurança pública no Rio de Janeiro. É um tema muito importante para nós que lidamos com a gestão de riscos, nós que lidamos com a segurança empresarial, segurança privada e segurança pública, tá certo? É fundamental que a gente esteja antenado para poder estar orientando os nossos executivos, orientando as nossas empresas, orientando as nossas famílias, porque é a nossa situação hoje do Rio e do Brasil que está numa condição não nada boa, não é nem muito boa, é nada boa, tá certo? E depende da gente, quando eu falo depende da gente, de nós é que temos a obrigação de realizar o quê? De realizarmos, na verdade, a pressão sobre os nossos representantes e a pressão sobre o Estado. Se nós não fizermos isso, estaremos sendo omisso e conivente com todo o processo que está ocorrendo ou que esteve ocorrendo. Para quem não sabe, a minha tese de doutorado foi feita lá atrás, em 2007, foi sobre a cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Quando eu fiz aquela tese lá atrás, né, a gente chegou a olhar e entrar em todas as quase comunidades que existem no Rio de Janeiro, e a situação era claro, uma situação também periclitante, mas não tão como hoje, né, ela se encontra, tá certo? Vou mostrar para vocês aí e fazer uma conexão com o que tinha no passado, porque antigamente não tinha, na verdade, né, eventos considerados motrizes, ou seja, aqueles que influenciam. E hoje nós temos 4 elementos, 4 eventos considerados motrizes. Isso é uma mudança radical, certo? Bom, gente, vamos lá então. O que eu quero atingir com vocês hoje? Número 1, é a gente, de maneira clara e direta, né, marcar alguns gols aí que temos que fazer pela frente. Quais são eles? Primeiro, nós temos que estar entendendo o contexto Brasil, senhores. E por que isso é importante? Porque o que acontece no Rio de Janeiro, a lição que a gente vai ter do Rio ou a sugestão do Rio não vale para São Paulo e não vale para a Amazônia. Cada um dessas localidades, desses locais do Brasil, que é um país continental, tem as suas características, o seu modo de ação. E isso nós temos que estar entendendo perfeitamente. Então, a lição do Rio não serve como lição para São Paulo, porque o modus operandi é diferente, por aí vai. Então, nós temos que entrar e entender bem as características de cada região, as características, na verdade, das facções que lá trabalham. Ok? Importante. Temos que entender muito bem o porquê que a operação, a mega operação, que foi uma operação, no meu entendimento, que atingiu o objetivo tático dela, tá certo? Muito bem atingido, por sinal, no meu ponto de vista, como especialista que sou, tá certo? E isso tem que ser entendido. E por que que a grande mídia e os pesquisadores acadêmicos, o pessoal costuma criticar e criticar de uma forma que eu não considero profícua e não considero que seja das melhores, porque nós temos que ter um entendimento, uma integração forte entre a academia e a área operacional, certo? E se isso não ocorrer, a gente fica enxugando gelo, um fica debatendo em cima do outro, vendo, na verdade, discutindo o sexo dos anjos e não chegamos a lugar nenhum. Então, o que nós temos que ter é um endereçamento claro, né, de ambas as partes. Um estuda forte, na verdade, a questão da metodologia, as questões sociais, que é muito importante, ou que são muito importantes, e o outro operacional, faca na caveira. Não tem nenhum problema, temos que unir isso daí. Nós temos que ser inteligentes mais do que o pessoal que é faccionado certo? Que isso já está acontecendo com eles, tá certo? Temos que ter, na verdade, quais são os cenários que vêm pela frente, principalmente do Rio de Janeiro. Eu montamos aqui uma prospectiva de 5 anos, 2025 a 2030. Claro, óbvio que tem que acompanhar. Então, de novo, os cenários você não vai ter uma bola de cristal. O que nós temos aí é você traçar as prospectivas e acompanhar, né? Acompanhar a evolução do que está ocorrendo em cada uma das regiões que nós estamos traçando, tá certo? Propor alguns vetores de soluções, eu vou propor no final 4 soluções integradas, claro, né? Sempre é muito mais fácil a gente propor para quem está de fora, mas temos que ter essas proposições para a gente poder estar agregando valor. Se a gente não der a nossa opinião, se a gente não der a nossa contribuição, a gente fica fora do jogo.
E um ponto fundamental que eu entendo é que nós, como especialistas, temos sim que estar dando opinião, temos sim que estar debatendo, porque esse é o nosso país, são os nossos estados e as nossas cidades. Não podemos ficar omissos. E isso acontece. Acontece no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, e a gente fica somente reclamando. Reclamar é fácil, senhores. Nós temos é que estar resolvendo isso junto, ok? Então, isso é fundamental, esta participação, para a gente poder estar tranquilos, na verdade, com as nossas consciências. Caso contrário, a gente vai estar depois se arrependendo daquilo que nós não fizemos. O currículo meu vocês já conhecem, mas eu quero enfatizar que eu tenho 2 doutorados fora do Brasil. Esses 2 doutorados, um eu estudei a segurança internacional, a segurança focada com a ambiência pública praticamente, e o outro foi a minha tese na França sobre cenários do Rio de Janeiro. Então, quando eu estou falando com vocês aqui, desculpe falar dessa maneira tão objetiva, mas eu tenho que falar, porque tem muito palpiteiro de plantão que às vezes fala, mas você nunca foi da área pública. Claro que eu fui. Fui do Exército Brasileiro, servi no Rio de Janeiro, na época que estava iniciando toda essa movimentação das facções, conheço bem, fizemos operações, trabalhei, né, em empresas no Rio de Janeiro que sentiam na pele o problema do roubo de carga, né? Tivemos que subir as comunidades, conversar com o pessoal, então tem uma vivência grande em relação a isso, principalmente do Rio de Janeiro, que é minha segunda cidade, embora eu seja paulistano, seja de São Paulo aqui, mas tem um carinho muito grande pelo Rio de Janeiro. Então, quis só alertar sobre isso, que não sou neófito em falar, estudo bastante o tema, porque eu acho primordial a gente saber o que está falando e ter condições de debater com quem quer que seja, tá certo? Isso é fundamental. Estamos abertos, obviamente, a críticas. Críticas têm que ser faladas, têm que ser posicionadas para ter contribuição. Agora, falar por falar não adianta, né? Se vier falar comigo, acho o quê, penso o quê, o achar todo mundo acha. Até minha netinha de 11 anos pode achar. Nós não temos que achar, nós temos que estar dando sugestões embasadas em algo técnico. Aí sim, ok? Então, esse é meu currículo, você já conhece, eu não vou estar aqui repetindo. Muito bem, senhores, o que eu quero mostrar para vocês, então, do contexto do Brasil. Pergunta que eu faço e pergunto para que a gente vá respondendo ao longo do caminho. O Brasil hoje é um país que está sendo afetado pelo crime organizado, ou alguns que não chamam de crime organizado, de facção. O nome é semântica, não interessa. Interessa o seguinte: nós estamos sofrendo por algo mais estruturado, por algo muito maior que está transformando, crescendo, né, em algo que vai ser como tentáculos que está penetrando na sociedade? Na minha opinião, sim, muito grande. Eu vejo o pessoal criticar bastante, inclusive fazer comparações que não cabe fazer comparação. A Operação do Rio é uma, porque o modus operandi é um. Aqui em São Paulo, a Operação Carbono Oculto foi feita com maior processo de inteligência e sofisticação, porque a operação do PCC exige isso, tá certo? O PCC aqui em São Paulo não luta por território, não luta por território, você que venha de fora, mas dentro não precisa lutar. Então é isso que temos que entender. Aqui tem que ter uma sofisticação muito maior, porque a operação que eles fazem é sofisticada. Não tem como. Eles já mexem com uma lavagem de dinheiro profissional. Então, nós temos que entender isso. Então, comparar São Paulo com o Rio e vice-versa é uma miopia, e eu falo abertamente, além de ser miopia, desculpe, tá certo? É de uma ignorância muito grande, porque são operações completamente diferentes. Ok? São operações diferentes. São Paulo aqui, por exemplo, o nível, né, de violência é muito menor do que no Rio de Janeiro. O MVI nosso é muito mais baixo. Nós estamos no nível internacional e temos uma estrutura de crime, tá certo? Como o PCC, muito maior do que o Rio de Janeiro. A estrutura aqui em São Paulo é muito maior, é muito mais profissional. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Afirmo que a operação do Rio de Janeiro ela atingiu 100%, não é 90%, não é 80%, 100% os seus objetivos táticos e operacionais, tá certo? O pessoal não entende isso, fala, não, foi só um massacre. Que massacre? Não foi massacre de nada, não. E o mínimo de dano colateral. Os 100 e poucas pessoas que faleceram lá, que morreram, fora os policiais que lutaram, né, e caíram tombando, foi por causa do confronto que teve. E na verdade, faz parte do jogo, a gente sabe que é muito ruim, obviamente, foram heróis, na verdade, do meu ponto de vista, mas quem morreu lá, que era do lado contrário, era bandido, marginal, não foi nenhuma criança que morreu, não foi nenhum trabalhador que levou o tiro no meio da mata de madrugada,
Então, isso é uma coisa que tem que deixar claro, e isso nós temos que ter consciência, tá certo? O pessoal fala foi de grande letalidade. A operação do Rio de Janeiro é de grande letalidade. Quem não achar que está completamente equivocado. Você não vai subir o morro, tá certo? Para poder desalojar as pessoas que estão lá, alojadas na barricada, né, na casa, estão guarnecidas com flores, né? Então não tem jeito. É na base do tiro, é na base da paulada, é na base da invasão. Isso não tem jeito, senhores. Então, isso é você retomar o território. E com isso a gente pergunta aqui e volta a falar. Saiu agora, em novembro, o Índice Global do Crime Organizado no Mundo, tá certo? Onde eles fazem uma medição técnica em função disso. Ele olha qual é a nossa resiliência é a nossa resistência em questões de governança, transparência, legislação, aplicação da legislação, proteção à testemunha, proteção aos mais vulneráveis e também atores criminais e mercados criminais. E com base nisso nós temos uma pontuação. Então a gente, na verdade, Brasil, né, nós brasileiros, foi elaborado aí em cima desses critérios: liderança política e governança, transparência, cooperação internacional, leis, sistema judiciário. Veja, nosso sistema judiciário recebeu uma nota 3,50. Aplicação da lei, 4. Essa nota é de 1 a 10, tá? Então, quanto maior a resiliência, melhor para nós. Integridade territorial, 5. Isso significa o quê? Soberania, senhores. Então, é soberania. Então, o Brasil hoje tem um nível de soberania baixo em termos de território. Vamos cantar de dizer que domina, que não domina. Se está com faccionado, não está na mão do Estado. Combate à lavagem de dinheiro, um pouco melhor. Capacidade regulatória econômica, um pouquinho melhor. Tá certo? Recebeu uma nota boa somente com cooperação. Né? Apoio às vítimas, 5. Prevenção, 4. E atores não estatais que participam, 6. Então, isso nós tivemos o quê? Uma média nossa, 5,04. 5,04, arredondando, é 5. E 5 nós estamos na marca do pênalti. Então, nós estamos numa linha divisória e em cima da linha, em cima da marca do pênalti, em termos de resistência, em termos de aplicação da lei, aplicação da ordem. Então, isso é fundamental. E entra aí a questão dos atores e a questão dos mercados que nós, brasileiros, também temos. Então, entra tráfico humano, é pouco, mas tem, entra tráfico de pessoas, né? Entra, na verdade, a extorsão, proteção, isso tem muito, né? As facções exigem isso, tráfico de arma, né? Bens falsificados, comércio ilícito, né? De bens, tá certo? Crimes da flora, crimes da fauna, tá certo? Recursos não renováveis, que entra o garimpo, na verdade, os minerais críticos, tá certo? Entra aí as drogas, cocaína, maconha, heroína, é baixo, mas a maconha é alto, por exemplo, para nós. Droga sintética, que está hoje entrando no mercado forte, tá certo? Crimes de cibernética, passou a validar. Estamos com a nota aí, na verdade, uma nota muito alta. Vocês estão olhando ainda 8, né? E crime financeiro também, que é lavagem de dinheiro. O Brasil é um dos países que mais lavam dinheiro no mundo. Então, para a gente poder bater isso fortemente. Okay? E temos os atores. Então, quando eu falo com vocês aqui, na verdade, que nós temos que ter, né, um ponto importante de conhecer os nossos atores, conhecer o perfil do criminoso, é importante. Ó. Então, nós temos aí estilo grupo, né, de máfia, a rede criminosa, atores embutidos no Estado, atores estrangeiros e atores do setor privado. Ator estrangeiro, por exemplo, nós temos uma nota que é 4. Por que 4? Porque, na realidade, lá na Amazônia tem grupos de fora, né? Colômbia, Venezuela, Suriname, que está na Amazônia Legal nossa praticando e fazendo também os devidos delitos, junto com facção brasileira, mas tem, tá certo? Quando a gente pensa em máfia, você tem o PCC, que é um estilo mais apurado, e quando você pensa em redes criminosas é mais faccionado, tá certo? E nós recebemos uma nota que não foi boa, 7,07. Então, 7,07 é 7,1, tá certo? Ou 7 também. Então, nós estamos com um nível de criminalidade muito alto. Se a gente colocar isso daqui, senhores, em 2 eixos, tá certo? O horizontal e o vertical, nós estamos aonde? Nós estamos na marca do pênalti. O que é a marca do pênalti? Nós temos nesse quadrante aqui, vermelho, que vocês estão vendo, que tem baixa resiliência, que é 5, tá certo? E alta criminalidade. O Brasil hoje, senhores, falando abertamente, é o 14º país com maior índice de crime organizado. Ficou claro isso para todo mundo que está aí? Por que eu falo isso dessa forma aqui? Porque tem gente que não acredita nisso. O pessoal acha que isso aqui é brincadeira.
Então, nós estamos com um nível, né, que eu posso chamar de vocês aí, que é pré-mafioso já, porque está num nível extremamente alto. Nós estamos equiparados hoje à Etiópia e por aí vai, perto da Venezuela, aqui só tem bagre aqui, ó, tá certo? Nós não estamos aqui em cima, deveríamos estar aqui, inclusive a nível de América Latina, tá certo? América do Sul. Então, isso é fundamental, vocês que estão me ouvindo, saber passar isso para as suas empresas. Que a empresa também, às vezes, deixa de investir, deixa de ter algo mais sofisticado, porque nós não acreditamos, tá certo? Porque quando eu falo nós, a gente não fala isso abertamente para nossos executivos. Temos que falar. Isso tem que ir para a mesa do principal executivo da empresa para ele saber o nível que ele se encontra, a exposição que ele se encontra. Tem que mostrar isso aqui, colocar na cara dele, claramente colocado, tá? Isso é obrigação nossa fazer. Para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, claramente, você pensem, por exemplo, na Amazônia Legal. A Amazônia nossa, tá certo? Então, você pega a Amazônia Legal, um território muitíssimo grande, aonde nós temos o quê? Nós temos lá 772 cidades, municípios, 772. E dessas 772, nós temos 344 na mão de facções. O que isso significa? 44,6%. Então, se a gente for arredondar, é 45% da área amazônica está na mão praticamente das facções. Tá certo? Por quê? Porque ela pega, na verdade, né, os municípios têm aquela área muito grande, tá certo? A Amazônia é isso, é a característica dela. Então, a região que eles comandam é rota, é rio fluvial, é rota fluvial, é rota de aeroporto, avião, tudo. Vocês têm que pensar nisso. Não está somente, né, na comunidade ali que fica ali 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, certo? Nós temos que pensar nisso. 44% do território da Amazônia Legal está na mão de facções. Aí eu pergunto para vocês, qual é o maior risco para o Brasil disso que está acontecendo na Amazônia? E que ninguém está tomando absolutamente nada de uma providência mínima necessária. Nesse caso aqui, isso aí entra, na verdade, que o Exército tem que participar. Não tem como não participar, porque só a tropa da Polícia Militar não vai dar conta. Isso é óbvio, tá certo? Então tem que fazer alguma coisa e rápido. Por quê? Porque o risco maior nosso, chama-se isso daí, ó, soberania nacional. Imagine vocês aí que, de repente, o mundo, que a Amazônia, o pessoal quer já internalizar muito mais tempo, e fala, ó, vocês não estão tomando conta da Amazônia, nós vamos tomar. E vai invadir aqui, e aí? Vamos fazer o quê? Vai chorar? Sentar e chorar? Senhores, isso é uma questão de soberania nacional. Porque 44% do território na mão de faccionado, daqui a pouco você vai ter 20% que você não pode nem entrar. Para entrar, o cara vai querer passaporte, vai cobrar taxa para entrar. Isso pode ficar, que já existe isso lá. Isso já existe, inclusive em terra indígena, que não poderia existir, que é um território, tecnicamente falando, dentro do Brasil independente. Então, a nossa bandeira aí que vocês estão vendo está sobre risco, senhores. É soberania, não tem jeito. E tem algumas características para dizer que somos soberanos. Primeira delas, não pode ter intervenção de ninguém. E nós estamos tendo hoje intervenção. De quem? Dos faccionados. Por quê? Você não vai e você não pode andar lá livremente. Não pode. Se você andar livremente, você pode morrer, porque o cara não vai deixar você entrar em determinadas áreas, você vai querer entrar, não pode. Certo? Isso acontece. Não temos a independência necessária lá. Por quê? Porque tem faccionado. Tá certo? Cobra rota, cobra, né, pedágio, cobra tudo. Então, autonomia, não temos. Você não tem autonomia de ir e vir, senhores. Tá certo? Poder absoluto. O Estado não tem poder absoluto naquela região. Não tem poder absoluto na população, na comunidade. Igual acontece na cidade. Qual cidade? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você só entra lá, sobe a comunidade na base da bala, na base do cacete. Se não fizer isso, sobe. Não tem como subir. Lá, nem o SAMU pode entrar, porque tem barreira. Agora o governador tirou. E tem que tirar mesmo, porque não pode entrar. O cara cobra água, cobra gás, cobra energia, internet. Porra, não tem. É obrigado a você a ter a internet do cara. E a atribuição. Então, senhores, essas 5 características, 3 delas, o Brasil já não tem. Quando eu falo Brasil, senhores, pense em cidades.
cidades como, na verdade, Rio de Janeiro, São Paulo não tem, porque o modus operandi do PCC é outro. Então, passa para a gente uma sensação mais de segurança, só que ele está entrando numa outra área muito pior, muito mais estruturada. Então, tem que estar atento, não tem jeito como a gente escapar disso. Isso é fundamental, esse entendimento. Se a gente não começar a berrar isso daqui, logo, logo nós vamos estar em situações muito parecidas com a Venezuela, muito parecidas com outros países aí que são países paupérrimos. Haiti é um deles, tá certo? O Brasil teve lá, combateu as gangues, tá certo? Que dominavam o Haiti, tá certo? Bom, sai dessa situação um pouco mais drástica e entra aqui no PCC. O PCC hoje, senhores, é uma facção, é um grupo criminoso estruturado, tá certo? Que atua São Paulo e Brasil, Brasil inteiro ele atua, na Europa ele atua, vai lá para a Holanda, ele tem canal, ele tem joga a droga no porto que desembarca lá na Holanda, entra pela Itália, tá certo? Tem contato com a máfia italiana, Colômbia, Peru, Bolívia e Suriname. Ponto. Eles trafegam por isso daqui. Então, o PCC hoje é uma facção, é um grupo mafioso, o nome que vocês quiserem dar, internacional brasileiro. Tudo bem? Isso é fundamental. E é por isso que nós temos aí que entender a complexidade. Porque os nossos problemas, como somos uma nação continental, nós temos problemas continentais. Pega São Paulo e Rio, tecnicamente são próximos, 400 quilômetros de distância. Só que a forma como nós somos criados, características da nossa formação, industrialização, questões sociais, é muito diferente. E aí, muito pelo contrário, não é uma desvantagem para nós. Isso é uma vantagem se nós soubermos entender e interpretar. Então, aquilo que eu já falei para vocês, não podemos aplicar em São Paulo, que é do Rio, e vice-versa, porque não vai dar certo. Alguns aí, especialistas de plantão, falam, não, tem que trabalhar com inteligência. Claro, mas a inteligência do Rio é uma inteligência, de São Paulo é outra. A de São Paulo, sim, você vai trabalhar na questão financeira. Como é que você vai seguir, na verdade, a grana lá do CV, se ele usa a população quase completa ali da comunidade para poder alaranjar a conta e lavar o dinheiro nas contas que são laranja? E no PCC, não, ele roda, né, 100 bilhões, saiu no jornal de hoje, 100 bilhões. É diferente, né? Então, ele usa fintech, usa fundo, faz o diabo, então é muito mais completo, tem estrutura para isso. E o pessoal parece que não entende isso, que fala alguns absurdos que eu fico, né, pasmo de ver, desculpe a minha sinceridade, certo? Então, essa compreensão, por isso, quando eu dou aula, eu falo, entendam o perfil do ator, entendam o perfil de quem é o seu inimigo, né? Quem é o bandido. E o pessoal, às vezes, não leva a sério, mas está aqui. É fundamental a escolha dessas estratégias com base naquilo que você conhece da característica de quem você vai enfrentar. Se a gente não souber disso, a gente vai dar tiro no pé. E é isso que nós não podemos fazer. Então, o crime organizado ele tem várias matizes, várias cores, vários vetores e forma de atuação. Nós temos que entender o modus operandi profundamente, por quê? Porque, com base no modus operandi dele, eu preciso saber e entender muito bem qual é o ponto fraco dele, para eu começar a estrangular, tá certo? Então, você pega aí o CV no Rio de Janeiro, eles são territorialistas, eles brigam por território. São Paulo não tem isso. Não tem. Primeiro que só tem uma facção aqui, que é São Paulo, certo? Mas não briga por território. Você não vê cara aqui de fuzil aqui, não. Não tem. Não tem como tem no Rio, mas não tem. Existe, claro, estão faccionados, ele tem um fuzil, assassina, mata, mas não usa na rua. Não é besta, não é bobo, certo? É isso que temos que entender. Então, as forças policiais, através de uma inteligência integrada, o que é uma inteligência integrada? Aí sim, no caso do Rio, por exemplo, o governador, o governo do Rio de Janeiro tem que trabalhar com a questão integrada, multidimensional. Tá certo? Por que multidimensional? Se eu trabalhar com a polícia, com a saúde, com o social, com o econômico, com infraestrutura, é muito mais complexo. É muito mais complexo e difícil de coordenar isso tudo, tá certo? Para quê? Para que ele possa entrar e penetrar, na verdade, e colocar o Estado presente na comunidade. Vocês sabem bem, tanto quanto eu, que não adianta você fazer só operação policial. Só operação policial, ele tem que fazer essas operações para quê? Para mostrar que o governo, que o Estado está vivo, tá certo? Mas é difícil ter um resultado estratégico, porque depende de estar articulando com todo mundo. E isso
No Estado é complicado, vocês sabem disso, tá certo? Então ele tem que mostrar presença no Estado, tem que ter uma presença ostensiva, que não seja uma presença de policiais corruptos, tem que recuperar credibilidade, e o desafio dele maior também, no Rio e no Brasil, mas no Rio mais ainda, é a corrupção endêmica, senhores. Tem que lidar com isso e fazer um trabalho de combate em paralelo. Tem que ser paralelo. Ele não pode esperar combater a corrupção para partir para o ataque, não tem como. E como em qualquer lugar, não é Rio só, qualquer lugar, força policial pode ser corrupto, legislativo pode ser e é corrupto, judiciário pode ser e é corrupto. Claro, vaza informação, troca, né, juiz vende, desembargador vende sentença, ponto. Isso existe. Então, essas são as dificuldades que temos que entender, introjetar e verificar quais são as soluções melhores. Por isso que eu, brasileiro, sou contra ter essa divisão besta, boba aqui no Brasil, entre acadêmico e operacional. Tem que casar isso daí. Claro, o acadêmico não pode falar besteira, como também o operacional também não deve falar. Mas temos que estar casando isso. Nós somos inteligentes, temos que ser mais inteligentes que o nosso inimigo. Senão a gente fica para trás, certo? Isso é fundamental, senhores, ok? Outro ponto nevrálgico que não pode ser, né, negligenciado, porque a corrupção vai sabotar o quê? As operações policiais. Aí vira, de fato, enxugar gelo. Então, o combate à corrupção, senhores, é peça-chave, é fundamental. Nós temos que matar os demônios e alavancar os anjos. A pessoa que é corrupta, né, em todos os sentidos, ela faz muito mal, mas muito mal para o Estado e para a corporação, porque ele coloca em risco os amigos dele, os amigos de farda, ele joga, né? Vende, está vendendo a operação. Está vendendo e está dando a operação, tá certo? Por isso que, obviamente, o governador aloprou esses dias aí e falou que a operação vaza. Claro que vaza. Tem que comunicar 200 órgãos. Então, não tem como, não tem segredo, né? Já fica complicado. Então, todo esse pacote que eu estou mostrando para vocês, ou seja, ele tem que ser tratado ponto a ponto e alguns de forma simultânea. São várias frentes que o Estado tem que articular. Vocês entenderam? Então, não adianta pegar só a polícia, pegar só né, o acadêmico, só o social. Não tem essa briga. Eu tenho que atacar os pontos simultaneamente. Não tem como fazer omelete, senhores, sem quebrar os ovos. Não tem. Eu tenho que fazer omelete quebrando os ovos. Senão, eu não tenho um ponto de equilíbrio, tá certo? Senão, eu não vou mostrar o meu crédito perante a população, a sociedade. Tanto é que, quer não, quando o pessoal fez a operação, voltou, foram aplaudidos pela população do Rio de Janeiro, pela sociedade. Está certo, é isso mesmo. Porque os caras querem ver quem está ajudando com eles. A gente não pode ficar, na verdade, omisso. Omisso, isso é um ponto fundamental, né? Como muita gente, aliás, no Rio de Janeiro, muita gente fica, tá certo? Então, ponto fundamental de características, então. Então, o PCC, senhores, aqui em São Paulo, Brasil, ele atua no Brasil inteiro. E no Brasil inteiro ele age da mesma forma. Vocês vão ver aqui. Ele trabalha de forma como um conglomerado criminal corporativo. É isso mesmo. Conglomerado criminal corporativo. Por quê? Em primeiro lugar, ele opera como empresa vertical e horizontal. Tanto vertical como horizontal. Ele lida com vários negócios simultaneamente. Só que ele busca lucro em alta escala. Aonde? Ele vai buscar nas cadeias logísticas, ele vai buscar em setores formais, combustíveis, e setores semi-informais. Acabou. É isso que ele faz. Varejo, ele não quer mais. Varejo, ele não quer saber de atrito. Ele não quer saber de exposição, porque o custo é elevado. Ele quarteiriza ou terceiriza isso. Ele não quer saber. Ele não se envolve com isso. Isso, para ele, senhores, está num nível operacional. Ele está num nível acima. Entenderam? Por isso que ele atua forte em quem? Combustíveis, logísticas, carga, frete, postos de combustíveis, empresas de fachada, fintechs. Esse é o jogo dele. Tem uma governança interna, a palavra é essa, porque ele tem um estatuto, tem uma auditoria que faz e tem uma hierarquia clara. É igual na empresa, não tem hierarquia, não tem diretor, não tem gerente, eles têm aqui. E o cara falou, está falado. E ele tem o quê? Territorialidade indireta. Ele terceiriza o varejo. Ele faz parceria com outras facções, que usa o nome dele porque ele fez um acordo com aquela, desde que ele siga determinadas regras. Ponto.
Sabiam disso? É assim que faz, é assim que funciona. E a expansão dele é nacional e internacional. Você pegar ele na Amazônia Legal, é isso que ele faz lá. Os caras não estão lá direto, eles terceirizaram, fecha a cota, fecha o percentual, o cara tem que dar de volta. E lá na Amazônia é maior ainda. Ele tem uma postura mesmo, porque ele compra a rota, compra galpão, compra os rugbys e logística, tem acesso ao aeroporto clandestino. Então, por exemplo, o PCC não usa, na verdade, a rota fluvial, não usa a rota de estrada, usa aviãozinho, avião, senhores, certo? Então, o patamar é outro. O nível deles, eles estão num outro patamar que vislumbra um pouco mais longe. Então, isso é que nós temos que entender o jogo nosso, tá certo? É fundamental. Ele precisa ter isso daí, não é porque é mais fresco, menos fresco, não. É que ele precisa ter isso, porque o nível dele de grana girando é muito maior. E se é muito maior, ele tem que ter uma sofisticação maior, senhores. Óbvio. Por isso que ele forma pessoas, ele contrata gente competente para isso. Claro, quem vai mexer com ele? Quem vai mexer no mercado financeiro? O cara que sabe atirar? Não. Ele pega a gente, faz a computação e oferece a grana. Não pode pisar na bola. Pisou, levou. E aí ele vai tentar lavar a grana. Esse é o processo. Vocês viram, a Operação Carbono aqui foi 10 porque eles usaram a cabeça. Então, a magnitude, o que é? Aqui, quando a gente locou isso aqui, fizemos a pesquisa, 70 bilhões. Hoje, saiu no jornal, aquele nosso promotor aqui de São Paulo falou, fatura 100 bi. 100 bi. Porra, gente. Pense nisso. Tá certo? 100 bilhões. 100 bilhões. É o que o PCC fatura, pelo amor de Deus. Né? Mais de 1.000 postos de combustíveis. Já pensaram nisso? Mais de 40 fundos de investimento. Olha só. Então, virou empresa, senhores. Virou o quê? Conglomerado. Vocês entenderam o que eu estou falando? Então, não é uma coisinha à toa, não é o cara da esquina, não é o cara que tem que ir na comunidade pedir, né? Mesmo com a arma na cabeça, falar: ó, você vai abrir essa conta aqui, que você vai lavar minha grana aí, meus 10 mil reais aí, meus 20 mil, 30 mil. Falando aqui de bilhões, senhores. Esse é o jogo que funciona, né? Então, tem esquema específico com posto de combustível no norte e no nordeste que movimentam 5 bi. Então, as cifras são essas. É acima de bilhão. E para mexer acima de bilhão, senhores, desculpe, tem que ter uma sofisticação maior. Aí entra o lado que vai combater isso daí. Tem que ter, na verdade, um patamar, um padrão alto. Não tem como não ter. Senão a gente não vai fazer nada. Só combatendo na pancada não dá. Então, é uma operação complexa, exige conhecimento técnico e é extremamente estruturada. Isso eles aprenderam a fazer. Eles se movimentam nesse patamar. Vocês entenderam? Esse é o jogo que acontece abertamente falando com vocês. Já pegando aqui, na verdade, o Comando Vermelho, por exemplo, que é uma facção grande também, opera no Brasil inteiro, confronta com eles, já tentaram fazer parceria, união, não deu certo, uma questão de filosofia. É igual quando duas empresas se juntam, tá certo? Só que uma tem que dominar a outra, senão não tem jeito. E eles não conseguiram fazer isso. Então, o modelo do CV é outro, é operacional. Ele, de fato, é um Estado paralelo. O que é um Estado paralelo? Eu dou a regra, eu imponho o meu território, eu ponho um limite de território. A barricada que tem no Rio de Janeiro, por exemplo, é limite de território. É para isso que tem. Ó, passou daqui, você tá no meu comando aqui, velho. Você entrou na minha área. Quer ficar aqui? Vai seguir a minha regra. Acabou o papo. Não tem conversa. Não quer, vai embora ou vai morrer. Acabou. É isso. Então, as comunidades que estão debaixo das, né, facções, elas sofrem, estão praticamente escravizadas. E nós temos a obrigação, nós que eu falo, o Estado, mas, né, os especialistas têm a obrigação de tirar o pessoal desse, né, desse cabresto que tem. Isso é um cabresto, senhores. Então, temos que sair fora disso. Tá certo? Nós estamos aqui vivendo no tempo do império, da escravidão, que, pelo amor de Deus, se não fizer o que eu tenho, tem vídeo aqui, não é o caso de mostrar, o pessoal sendo arrastado com carro, porque não cumpriu isso, aquele rapaz lá de Fortaleza, lá do Ceará, que morreu porque não conseguiu pagar os R$ 1.000 que os caras cobraram. Isso é um absurdo. Tá certo? Isso é um absurdo. Então, isso aí é um processo caro. Então, ele tem controle do território, administra a comunidade. Para que ele precisa do território? O que está em branco aí, senhores, ó.
Ele está, na verdade, hoje, para vocês terem uma ideia, segundo informações, tá certo? Segundo informações, não é pesquisa levantada, oficial, mas segundo informações, o gás, a internet, o transporte, a taxa de extorsão, a padaria, fábrica de gelo, tá certo? Representa para eles, comparando com a droga, 80%. Então, eles precisam de ter o território para explorar isso daí. Certo? É para isso que tem a exploração desses serviços que o Estado não entra e não consegue fazer o quê? Os seus serviços. Então, senhores, está aí. Então, tem lei paralela, quem não cumprir vai para o pau, quer dizer, o que manda é a lei dele, tá certo? Isso é para o bem e para o mal. Para o bem, para o mal, para o bem é o seguinte: se alguém também pega a sua esposa, mexe com a sua esposa, ou quer transar com a sua esposa e transou sem autorização sua, né? Porque lá essa lei é que vale. O cara morre no dia seguinte, acabou. Também tem isso. Então você vê a justiça sendo feita na base da pancada. Alta exposição com o morador, obrigatoriamente. Ele também ajuda o pessoal, se for o caso, ele dá um auxílio como se fosse do Estado, para quê? Para enterrar, remédio, etc. E entra em conflito direto com o Estado. Por quê? O território é meu, aqui você não vai entrar. Acabou. É isso que acontece. Economia ilegal comunitária, com base no modelo de negócio. E ele tem que mostrar força e ostensividade, por isso precisa de fuzil. Embora não saibam atirar, alguns, né? Outros sabem, mas a grande maioria não sabe. Não tem formação. Fala que treina, tal, tem muito ex-soldado e etc. que pertence às facções, mas não tem um treinamento como tem o BOP, como tem aí as polícias, certo? Isso não tenho dúvida. Então, esse é o processo de quem trabalha, na verdade, as facções que têm território. Território é para isso, é para ser explorado, como tem no Norte e Nordeste, tá certo? Então, o PCC é, na verdade, um conglomerado criminoso, uma racionalidade dele é empresarial. Baixa exposição comunitária, rendimento via logística de escala, inteligência, infiltração institucional, redução de atrito com a autoridade. A última que eles fizeram forte foi em 2006. Eles mostraram força e levaram a paulada que o pessoal pegou na grana. Né? E crescimento via negócios formais e informais. Já o CV, as facções, é varejista, é territorialista. Por isso que tem uma exposição alta, extração direta do morador, o morador é que passa e que sofre com isso, controle intenso da comunidade e confronto permanente com o Estado. Por isso que, obviamente, nas cidades que têm facções desse tipo, a polícia estava entrando, né, em combate com eles, em tiro, em confronto diretamente. Não tem como não acontecer isso de forma clara, tudo bem? Isso é fundamental vocês entenderem e a gente entender isso aqui. Então, a diferença entre PCC e CV em termos de cultura é tão grande que, em função dessa cultura, é que as estruturas acabaram não sendo cruzadas. Ó. Então, o PCC para impor decisão, e que é respeitada no território inteiro, é graças ao quê? Uma liderança centralizada, igual uma empresa. A matriz falou, todo mundo segue. O CV não, a estrutura é descentralizada. Então, enfrenta o quê? As dificuldades. Muitas das facções têm a franquia do CV, que não é o CV que está lá, tá certo? Para as decisões serem tomadas. Então, tem confronto em relação a isso. E aí a cultura não chega. Eles acabaram até de desfizeram uma parceria última agora aqui, em função de quê? Em função de o pessoal matar, né, as pessoas de forma banal. Aí a forma de enfrentar, senhores, muda. Então, para você enfrentar um PCC, essa é a estratégia que está aí. Eu preciso trabalhar com inteligência financeira, preciso verificar como é que lava o dinheiro, como é que entra, que se eu estrangular o tráfico, né, de dinheiro, o fluxo de dinheiro, eu mato a facção, acabou. E aí as pessoas vão ficar pulando, eu vou saber quem é. Mas é isso que tem que ir. Não tem outro modo. Então, aqui entra a questão da inteligência financeira, lavagem de dinheiro, por isso que a lavagem de dinheiro é super importante no Brasil, tem um controle muito maior, que nós não temos, né? Existe lei, mas a gente não pratica. E a questão do Comando Vermelho ou das tropas, né, das facções, né, criminosas, que é a rede criminosa, é isso aqui, ó, que vocês estão vendo. É a pessoa que tem a arma, é a pessoa que anda em bando, no meio do mato aqui que teve, ó o fuzil sendo colocado, e o cara subiu o morro, na verdade, a polícia não tem outro jeito, ó. Não tem outro jeito, senhores. Vai entrar em confronto. E é isso que nós temos que entender. Não é que ele faz uma operação para matar.
não é isso, mas tem um confronto direto. Não tem jeito, não tem como escapar disso, tá certo? E isso é uma realidade, por isso que tem até desembargador, juízes que estão entrando com a questão de ser considerado terrorista. Por quê? Porque enfrentar o que a Polícia do Rio enfrenta é uma estrutura muito maior do que ser uma operação policial, senhores. Isso aqui é uma operação de contra-guerrilha, uma operação de insurreição que existe em cada comunidade, tá certo? O cara tem ponto .50, tem drone com explosivo, então a complexidade é muito grande. Esse é um ponto fundamental. E nessa operação do Rio de Janeiro, especificamente falando nela, obrigatoriamente, eles usaram uma estratégia que é típica de insurreição. Qual foi? Martelo e bigorna, que foi o muro do BOPE. Colocou a tropa para poder pressionar o pessoal para subir, para evitar o tiroteio dentro da comunidade. Essa foi a realidade. Então o pessoal saiu por trás para poder enfrentar. Eles não esperavam que teria lá uma tropa aguardando, que era a bigorna. Então você pressiona o pessoal, o martelo pressiona o pessoal para subir o morro, e lá tem a bigorna para poder esperar o pessoal chegar. Por isso que teve aquele confronto, o tiroteio todo, tá certo? E morreu muita gente. Por quê? Porque não quiseram se entregar mesmo, estavam ali para poder estar disparando, achavam que ia passar, não esperavam esse tipo de operação e não sabiam desse tipo de operação, tá certo? Eles foram pegos de surpresa. Então, em termos de inteligência, em termos de controle, na minha visão, tá certo? Foi muito bem feito assim, porque você controlar 2.500 policiais, né, circulando para cima e para baixo, helicóptero e tal, fizeram a coisa correta, assim. Os objetivos estratégicos dela, da operação, né, operação que eu falo, da operação estritamente policial ali, foi, sim, 100% atingido. Aqui, ó, o negócio era interromper ou causar um tumulto maior na facção, para dizer o seguinte, ó, mudamos agora a estratégia, agora a gente vem aqui para dar paulada em vocês. Tá certo? Então, tira a autoconfiança das respectivas facções. Apreenderam arma, na verdade, não teve jeito, tá certo? Pegou a bilheteria, a droga, que era coisa ilícita do tráfico, reduziu a capacidade operacional deles com os fuzis que foram apreendidos, que apreenderam 90 e poucos fuzis, senhores, embora vocês achem pouco, isso é grande, é muito grande. Está na mão de criminosos, isso aí é um absurdo, né? Reafirmar o controle, na verdade, dos territórios. Ó, quando eu quiser entrar aqui, eu vou entrar de novo. Tem que dar esse recado, do meu ponto de vista, não tem jeito. O pessoal falava comigo, não, no Rio não consegue entrar. Consegue, sim. Consegue. A Força Policial do Rio consegue entrar em qualquer lugar do Rio de Janeiro, sim, senhor. Claro, planejamento, estrutura, mas entra, tá certo? E um ponto fundamental que eles inovaram. Quer queira, quer não, o pessoal é contrário a isso, mas os números dizem isso. Quantos morreram, na verdade, na subida do morro? Pelo que eu sei, ninguém. Morreram lá em cima, aí sim. Mas na subida não teve. Mesmo assim, o pessoal criticou, para mim foi uma operação feita com um planejamento muito bem feito. O pessoal acadêmico questionou bastante porque não conhece o dia a dia, no meu ponto de vista. Tem que conhecer porque eu sou acadêmico também. 2 doutorados, pesquisa feita, então, desculpe, eu sou acadêmico também e sou operacional, então conheço os dois lados da moeda. Desculpe falar abertamente, mas é esse o jogo que nós temos que estar falando. Então, em termos estratégicos, eles conseguiram atingir, né, o objetivo. Agora, em termos estratégicos do Estado, né, tomar o morro, tomar o território, isso não aconteceu. Por quê? Porque faltou a questão multidimensional. Tinha que ter entrado com outras dimensões para poder ficar lá. Então, o Estado tem que permanecer. A polícia retira o pessoal, limpa e depois o Estado ocupa a posição. Isso não aconteceu. Então, esse é um ponto que tem que ser levantado também. Mas, em termos operacionais, pilotar 2.500 agentes, né, no meio do terreno, no meio da operação, é complicado, sim. Tem que ter um entrosamento muito grande, tá certo? E esse é ponto fundamental. E, por incrível que pareça, preservaram a vida da população e da comunidade quem estava lá. Desculpe, mas isso aconteceu sim. Nós temos que falar isso, tá certo? E tirou, na verdade, né? Foi feito todo um reconhecimento com o mínimo detalhe, eles sabiam os pontos que deveriam estar entrando, então houve um trabalho precursor muito bom feito pela polícia nesse quesito operacional. Então, eu considero que, nesse caso, a operação foi muito bem. Vantagem, né? Tática aí, técnica do martelo e bigorna. Reduz a chance de fuga e dispersão. Isso foi o que aconteceu. Pegar aquela pessoa específica que não pegaram, porque um só, 2, o cara pulou fora antes, aí é difícil realmente. Mas ele concentrou, fechou,
permite usar as unidades especializadas de assalto, que força, que é o martelo, e faz os ataques cirúrgicos. E com uma boa inteligência, você tem uma chance grande de fazer apreensões, que foi o que ocorreu também, senhores. Então, se olhar esses 3 itens que eu coloquei aqui, que é o que o manual fala neles, tá certo? Isso aqui, no meu ponto de vista, eles atingiram 100% o processo. Agora, a pergunta que a gente vai falar aqui e fazer com vocês. Muito bem, fizeram essa operação, estão fazendo outras operações, vai ter operação, segundo o governador aí, vários dias e etc. O pessoal está descendo o porrete, eu discordo, mas quais são os cenários que nós temos pela frente agora no Rio de Janeiro? Então, o que nós fizemos aqui, o que eu fiz aqui, nós da Brasiliano, né? Então, nós fizemos aí um brainstorm entre nós e nós levantamos aí 20 eventos futuros. Desses 20 eventos futuros é aquilo que poderá vir a acontecer. Então, com base no histórico, você, com base na linha de tendência, você puxa eventos que poderão vir a acontecer, saindo, né, na verdade, de fatos portadores de futuro. Então, foram elencados aí 16. Os 16 estão aqui no quadrante vermelho e no quadrante laranja. Por quê? Porque aqui é a pertinência que está para cima e aqui é a chance de acontecer. Nós pegamos o que tem mais chance e os que têm também menos chance. Então, quais são os 20 eventos que nós pegamos? Primeiro, chance grande de ter aumento de território, deles consolidarem leis próprias, aumento de bloqueio, né, nas ruas, fonte de renda que vem, na verdade, né, da exploração da comunidade, tem chance de entrar, na verdade, como um produto secundário à droga. Certo? Então, por isso fica sendo em primeiro lugar. Lavagem de dinheiro cresce muito em função deles explorarem quem? Os moradores, para usar eles como, na verdade, laranja. Influência na política por parte das facções, onde vai ficar o quê? Vai financiar e vai usar a comunidade como curral eleitoral. Então, aí entra a corrupção a nível de legislativo, tá certo? Crescimento da economia paralela. E isso pode também se expandir para outros bairros do Rio de Janeiro. Então, não é só na comunidade. Se não tiver uma força forte, se não tiver uma entrada forte, isso vai acabar sendo capilarizado nos bairros, inclusive nobres, do Rio de Janeiro. Não tem jeito, porque se não tiver nada para poder acontecer. Crescimento da economia paralela, população da comunidade sofre com a intimidação, então ela vai começar a criar também pressão social, nacional e internacional para o estado do Rio de Janeiro, né? As OCRINs, né, que é, na verdade, a facção, cria um estatuto para suportar a população. O que é o estatuto dela? Vai criar uma regra, vai criar um processo mais elaborado, mais estruturado para suportar as necessidades da comunidade. Ele tem que abrir esse jogo também, tá certo? Vai fazer um processo estruturado de recrutamento. De quem? Dos jovens. Por isso que eu falo que o desafio do Rio de Janeiro é não deixar o jovem entrar para o crime. Isso é uma guerra que temos que entrar de cabeça. Não é você tirar de quem já está. Quem já está, desculpe. Mas eu tenho que evitar que a criança, que o jovem que vê aquele barulho todo, aquelas imagens todas de guerra, né, a polícia entrando, chutando um pote, etc., como é que fica a cabeça dele? Então, temos que ver isso. E isso a polícia tinha que ter um treinamento para isso. Isso é fundamental. Tem uma chance também, né, das facções no Rio de Janeiro se unirem e ficar um cartel único. Um cartel único. Não igual ao PCC, porque exige uma elaboração maior, tá certo? Mas ficar um cartel que vai ficar somente uma facção dominando, tá certo? O Rio de Janeiro. Tinha mais, inclusive, quando eu fiz a tese, tá certo? Os amigos dos amigos, etc., né? Que diminuiu bastante, tá certo? E hoje tem só o terceiro comando, né? O comando vermelho, na verdade, e a milícia. Praticamente essas 3 é que mandam aí no Rio de Janeiro, tá certo? Nossa legislação continua, na verdade, do jeito que está, infelizmente não teve, né, e não tem chance de ter uma reforma clara e direta, a cultura de que o ladrão, o bandido passa a ser vítima, e a nossa cultura ainda muito forte da questão burocrática nossa, cartório. Então isso não tem como. Não há integração nas instituições policiais, também é difícil de ter essa integração, mas eu aposto que vai acontecer, porque já está acontecendo de uma forma indireta. O SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, deveria estar funcionando, tá certo?
vai permanecer a cooptação de policiais, legislativo, judiciário, né, de um modo melhor e mais estruturado, se nada for feito. E um ponto importante é que no Rio de Janeiro, né, houve uma subida aí, né, diminuiu a desigualdade social no Rio de Janeiro. Então, o carioca hoje está tendo o mesmo tipo de renda básica, média dele, parecida com São Paulo. Isso é um ponto positivo, certo? Para a gente poder estar entendendo o que vai falando. São esses 20, na verdade, eventos que nós ficamos trabalhando com ele. Em cima dele, nós temos o quê? Nós colocamos também os atores. Nós selecionamos 20 atores e pegamos 15 que ficaram aqui no quadrante vermelho, com influência e impacto, para fazer a primeira seleção nossa. Então, entrou quem? O governador do Rio de Janeiro, chefe da Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar, empresariado carioca, as associações, né, dos empresários, colocamos aqui a sociedade carioca, colocamos aqui a comunidade, colocamos aqui facções, né, e as milícias da cidade do Rio de Janeiro, legislativo, né, estadual, presidente da República. Então, a gente colocou os atores que nós entendemos que seriam, na verdade, os selecionados para isso, ok? Então, isso é fundamental a gente ver. Fizemos aqui um impacto cruzado, que em 2007, quando eu fiz a tese, esse quadrante aqui, que é o quadrante 2, que eu estou aqui com o laser mostrando para vocês, esse quadrante não existia. Todos estavam no quadrante 2, que era um quadrante de instabilidade. Então, hoje está mais difícil você jogar isso aí para uma questão mais prática. Quem que está nesse quadrante aqui? Entra a questão da integração das forças policiais, entra a questão da legislação nossa, que tem que mudar, entra a questão de aumentar o território. Então, isso é fundamental. Não pode aumentar o território, as facções. Tem que estar diminuindo o território. E aqui no quadrante 2, que é esse quadrante aqui, entra ele ficar um quartel único, entra ele estar colocando obstáculo, então, tudo aquilo. Então, esses 4 que estão aqui, na verdade, eles são motrizes. O que está aqui, onde está meu laser, ele influencia esses e influencia esses que estão aqui embaixo. Então, dos 16 que nós temos, senhores, 4 são os motrizes que fazem acontecer todo o problema nosso. Vejam vocês que nós temos a legislação, nós temos a integração das forças policiais, nós temos aqui a questão do aumento do território que não pode acontecer, e nós temos a questão da cooptação, que é a questão, na verdade, de você ter a corrupção. Então, corrupção, a integração, a legislação nossa e não aumentar o território são cruciais para que esse processo no Rio de Janeiro não continue a ocorrer. Se isso não for tratado, nós vamos enxugar gelo. Pode fazer a operação que for, que estamos enxugando gelo. Esta é a nossa visão, tá certo? Pegamos esses eventos e comparamos com os atores. Para quê? Para a gente poder entender quais são os atores considerados mais ou menos influentes, tá certo? Então, quem é que deu aqui? Quem é que marcou o gol aqui? Senhores, em primeiro lugar, governador do Rio de Janeiro. Por quê? Ele é que tem o poder, a faca e o queijo na mão em termos de fazer operação policial, acionar os recursos. Ele é a figura-chave. Governador do Rio de Janeiro. No nosso caso, governador de qualquer estado. Então, não é o presidente da República, é o governador. Não é nem o secretário de Segurança, nem o comandante da polícia e nem a Polícia Civil. Por quê? Eles seguem as ordens do governador. Quem é a segunda peça importantíssima aqui? É o empresariado carioca e as suas associações. Então, tem o governador e tem o empresariado carioca junto com a associação e junto com a sociedade carioca. Então, os influentes têm que estar batendo em quem? Na questão do governador, na política, na estrutura deles, e não ficarem omissos. Então, o empresariado tem essa função, por quê? Porque é o que faz rodar o Rio de Janeiro em termos econômicos, senhores. Tem que bater, tem que exigir, tem que sentar, tem que participar. Não pode ficar omisso. Não pode ser conivente em querer pagar taxa para poder entrar ou distribuir sua carga nas respectivas comunidades. Vendo vocês que a facção no Rio de Janeiro está com laranjinha aqui. Então, ela não é a peça-chave. Por quê? A facção é consequência de quê? Da omissão e da incompetência nossa. Ponto. Tá certo? Isso é importante. Vejam vocês que o Supremo, o Legislativo aqui, ó, acabou. Até o presidente da República aqui está no laranjinha aqui. Inclusive num peso menor que a facção. Claro, ele é o cara que dá para fazer o GLO. Tudo bem.
Mas o GLO não é a peça-chave. Nós temos que ter essa estrutura para fazer rodar, senhores, no meu ponto de vista. Então, os cenários que nós estamos vendo aqui, nós levantamos os eventos, levantamos quais são os eventos mais motrizes, aqueles 4, corrupção, lei, legislação nossa penal, a questão da estrutura policial e a questão da facção aumentar território, isso não pode acontecer. Tem que ter um combate efetivo em cima disso, tá certo? Fundamental. Pegamos aqui os atores principais e levantamos o quê? Riscos estratégicos para a cidade do Rio de Janeiro, em caso de omissão do próprio Estado, tá certo? Quais são os 10 riscos que nós levantamos, fruto dos eventos que poderão vir a acontecer? Primeiro, aumento acelerado da violência urbana, colapso da credibilidade do governo estadual, degradação da imagem nacional e internacional da cidade do Rio de Janeiro, queda abrupta do turismo e das receitas associadas, êxodo de empresas de desinvestimento privado. Isso já aconteceu no Rio. Cito o exemplo da Gillette, que estava no Rio de Janeiro, com 2 unidades, saiu do Rio e veio para São Paulo, tá certo? Por causa de violência. Teve um gerente que foi sequestrado e morto depois na operação. Redução da arrecadação estadual e municipal. Terrorismo criminoso. Isso aqui eu usei esse termo em 2007, terrorismo criminoso urbano. O que é isso daí? Ataque a ônibus, ataque a prédios públicos. Então, isso tudo é, na verdade, o ponto forte. Eu não considerei, não. Ele é secundário para nós. Porque se não tiver a pressão de quem financia a campanha, que é o empresário, e bater no governador, que é a peça-chave, velho, não rola. Desculpe, mas não rola. Teria que rolar, mas não rola. Expansão da economia paralela e redução do comércio formal. Infiltração sistêmica nas instituições, polícia, legislativo e judiciário da corrupção. E uma pressão social extrema e pode ter uma ruptura, na verdade, social via comunidade. Então, isso pode acontecer. Então, pode acontecer um caos aí se não tomar nenhuma providência, porque todo mundo tem paciência e tem limite para a paciência, certo? Esses 10 riscos aqui, temos aonde aqui, então? A gente coloca aonde isso daqui? A gente cria os respectivos, né? O nível de influência dos eventos versus a motricidade. Então, aqui, quem que nós temos que ficar de olho? Aqui são os mais motrizes, ó, e os níveis de evento, quer dizer, os eventos futuros que são motrizes também, eles também mais influenciam aqueles riscos a virem a acontecer. Então, esses 4 aqui, senhores, é para a gente usar uma lupa muito grande para poder estar olhando, monitorando e arrumando, tá certo? Não podemos deixar isso acontecer. Se esses 4 aqui vierem, né, não vierem a serem tratados, esquece que vamos enxugar gelo. E aí tem um ponto fundamental. Com base nisso aqui também, a gente passa a valer o quê? Fizemos um cenário do Rio de Janeiro, que são os 16 eventos, para saber se vai acontecer ou não vai acontecer. Então, os que vão ocorrer aqui, e o que está em vermelhinho, são aqueles que eu coloquei com maior criticidade, o vermelho. Então, por exemplo, aumento do território. Não pode aumentar o território. A polícia tem que estar batendo para diminuir o território. Influência na política pela facção, ou seja, vai querer financiar e fazer a comunidade como curral. Ou cria estrutura num único cartel. Não pode acontecer isso. Não pode. Se acontecer, eles ficam extremamente fortes. Tá certo? Legislação nossa que não muda, criminal. E a cooptação, que é a questão de quê? Da corrupção. Quais são os 4 eventos que são favoráveis? Tendo visto o que aconteceu no Rio, eu estou apostando que o aumento de bloqueio não vai existir, porque o próprio governador falou que se colocar, tira. Se isso acontecer, é um ponto muito positivo. Muito positivo. Que isso é uma questão, senhores, de símbolo. Então, isso é importante derrubar esse símbolo. Segundo, economia paralela. O Estado tem que começar a prestar o serviço dele nas comunidades. Então, ele tem que entrar. Ele tem que entrar. Não tem jeito, ele vai ter que começar a prestar e, para isso, tem que dominar território. Tem que conquistar território. Tá certo? Não há integração. A gente fala que não vai ocorrer. Ou seja, estou apostando que vai ter integração, sim. São Paulo deu um exemplo bom, o Rio deu um exemplo bom com essa operação, tá certo? Não teve pessoa baleada por tiro amigo, nada. Houve a inteligência, correu muito bem. É isso que tem que ter. Polícia Civil e Polícia Militar, nesse momento,
tem que estar integrada, tem que integrar também com a Guarda Municipal, então tem que ter uma integração forte. A política, nesse momento, tem que ser deixada de lado. Nós temos que fazer uma corrente, uma força para poder virar esse jogo, virar esse barco. E a desigualdade, né, no Rio de Janeiro, que está diminuindo, favorece um cenário melhor, porque as pessoas começam a gritar, não se sujeitam a um monte de coisa que sujeitava antes. Ou seja, se nós não fizermos nada, isso aqui vai prevalecer, infelizmente. Prevalecendo isso, a situação fica no estado que nós colocamos aqui. Então, além de ter aqueles eventos vindo a acontecer, esses riscos vão ser materializados. Por quê? Porque os 4 eventos não foram tratados, esse tratamento não aconteceu, e a gente fica a pé, tá certo? E aí entra um ponto fundamental para vocês poderem entender qual é a conclusão que a gente tem para o Rio de Janeiro, então. Então, eu coloquei 4 vetores que temos que ter, e aí entra um ponto importante. Primeiro vetor que eu considero estratégico: sociedade, empresários pressionar, na verdade, o governo para tomar território. Então, a população, sociedade, os acadêmicos, temos que fazer uma força-tarefa para que o Rio de Janeiro volte a ser o que era antes. Tem que ser do carioca, tem que ser da população, não é da facção, é da população. Então, isso tem que ser um lema que nós temos que colocar para frente. Isso é importantíssimo. Sem isso, senhores, sem essa pressão, nada acontece. Segundo ponto, e o mais difícil aqui, tem que ter um plano estratégico, e aí esse plano tem que sair da integração da sociedade com os empresários, forte, um plano integrado, multidimensão, para a tomada de território. Isso, senhores, tem que acontecer. Se não tomar território, não vai adiantar nada, porque vocês viram que, no caso do Comando Vermelho, né, os amigos dos amigos, a milícia, eles partem para território, então nós temos que tirar o ganha-pão deles. Se não tirar o ganha-pão deles, não vai acontecer nada, tá certo? Isso é fundamental. Então a questão não é só droga hoje, é muito pouco maior. E temos que transformar o quê? Temos que transformar o quê? As comunidades em verdadeiras, né, empresas não, local onde as pessoas vivem, para se tornar cidadã brasileira. Ou seja, tem que ser um local minimamente, né, viável para a pessoa poder morar, criar o filho, criar sua filha, não ter o problema de estar preocupado que o filho entrou para o tráfico e vai morrer. Isso é importante. O Estado prestar os serviços públicos que é dever dele. O Estado tem que inibir a presença das facções nas comunidades. Ponto. Isso é lema, senhor. Isso aqui é vetor estratégico. Se isso não acontecer, iremos enxugar gelo. Colocar o PP do jeito que foi colocada, a ideia era boa, mas colocar lá meia dúzia de baguá ali na comunidade, senhores, não adianta. Não adianta. Tanto é que não deu certo. Tá certo? E simplesmente isso. Não deu certo, vai embora, os senhores não cobram, a população não cobra. Está errado. Terceiro, tolerância zero para a corrupção. Então, nós temos que inverter essa bola. O pessoal fala do carioca, o carioca é igual ao paulista, nós somos brasileiros. Vamos caçar os demônios e alavancar os anjos. Para caçar os demônios e alavancar os anjos, nós também temos que estar policiados. Nós não vai pagar cervejinha para o Guarapará em lugar errado. Tem que mudar a educação nossa, tem que começar de baixo, tem que começar dentro de casa. Tá certo? Tem que começar. Tá certo? Isso é fundamental. Isso parte de nós, como cidadãos, né, da nossa sociedade. Se a gente não inverter esse jogo, senhores, não adianta nada. Não vai pagar propina para conseguir também uma licença XPTO, não adianta nada. Então, esse é o ponto crucial. Tá certo? Isso que eu considero. Indicadores e métricas. Então, aquilo que o governador do Rio começou a fazer, tá certo? De ir na imprensa semanalmente, falar o que está fazendo e abrir isso daí, isso é fundamental. Ele tem que fazer isso, colocar indicador, colocar meta para que nós possamos estar acompanhando, para poder acompanhar se isso vai ou não dar resultado. E nós temos que brigar para isso. Ou seja, senhores, se nós não tivermos uma participação nossa agora efetiva, tá certo? Nós aqui, a sociedade, não adianta nada. Então, não é obrigação só da polícia aí subir o morro, não é obrigação da polícia só.
A obrigação é nossa dar força para eles, aplaudir, forçar. Nós temos que mudar o nosso mindset. Se a gente não conseguir mudar o mindset, senhores, infelizmente, vai ser uma guerra perdida. No meu ponto de vista, é isso que eu tenho aqui. Então, isso aqui significa o quê? O mundo que estamos vivendo hoje é um mundo muito acelerado, volátil, interconectado, tudo influencia tudo. Nós temos que sair da zona de conforto, que é o espelho retrovisor. Então, nós, como sociedade, nós, como empresário, nós, na verdade, não temos aí a questão da proatividade. É um fato que o brasileiro é muito mais tranquilo com isso. Está errado. Nós temos que praticar a antecipação, a resistência, a absorção, a resposta e a adaptação. Fundamental. A polícia, né, os órgãos policiais do Rio de Janeiro têm que usar frameworks modernos, usar, na verdade, algo como eles fizeram agora, que surpreenda, né, o inimigo. Para quê? Para a gente poder estar controlando, na verdade, e tendo a governança necessária. Então, o monitoramento e a governança com indicadores são fundamentais. Tá certo? Todas essas operações que estão executando agora no Rio tem que ter indicador. E aí entra o governador, colocou a cara para apanhar, nesse ponto ele foi, na minha opinião, tá? Nota 10, nunca fui fãzão dele, mas teve uma atitude, vou ser sincero com vocês, de homem, colocou a cara para apanhar, falou que a operação é aquilo mesmo, contradisse um monte de gente, está certo ele, isso mesmo, deu força para o pessoal dele, para a polícia do Rio de Janeiro. Então, nesse aspecto, senhores, me desculpe, o Carioca está, né, o governador, parabenizo, claro, não tem 100% certo, mas fez uma coisa que é de um governador, tá certo? É de um governante, é de um líder, na minha visão. E aí vem uma mensagem que eu quero passar para vocês aqui, para a gente poder encerrar, que eu acho primordial para a gente. Não sei de quem é a frase, isso aqui eu li na internet, gostei do texto, vou até buscar depois, mas acho primordial vocês pensarem nisso aqui. Então, senhores, o colapso social não bate a porta. O colapso social arromba a porta. Quando chega, já chega derrubando. Não vai bater, não vai pedir licença. Então, é isso que estamos vivendo. O silêncio dos influentes, que somos nós, vocês, é a mais covarde das omissões. Então, isso é uma covardia moral, a gente ficar quieto. Covardia moral. E quem cala, no caso nosso, a sociedade brasileira, nesse caso, é cúmplice e conivente do abismo que se aproxima. Então, quando tiver um problema grande, uma convulsão aqui no Brasil, uma situação mais grave, não adianta reclamar que é culpa do governo, a culpa é nossa. Nós fomos, na verdade, coniventes com o processo. E, para encerrar, não existe bolha moral no meio da selvageria, senhores. Não existe. Quem tolera não escapa ao colapso. Isso, senhores, eu li, fiquei extremamente até sensibilizado com isso daqui, porque isso aqui a gente veste a carapuça para nós. De a gente ficar na nossa zona de conforto, senhores, que não vai ter absolutamente nada. Então, peguem essa frase, repensem e, por favor, vamos tomar ação, vamos ter atitude. Chegou no ponto que nós, meros mortais, temos que estar à frente para poder estar batendo e virando esse jogo. Espero, sinceramente, que a gente consiga virar esse jogo e que depois, nos próximos webinars aqui para frente, para o ano que vem, a gente venha falar assuntos mais tranquilos com isso. Senhores, muito obrigado aqui. Isso é importante, tá certo? Me senti agora privilegiado em estar com vocês aqui. Eu acho que é importante dar esse recado para todo mundo, para vocês. Peço desculpas às vezes que a gente fala um pouco mais alto, etc., mas é que um fato que exige, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima, senhores. Ok? Agradeço aí a presença de vocês, o carinho e todo o processo que vocês dedicam aí. Muito obrigado.